Prontinho? Vamos embora. Vamos embora. Olá, amigos e amigas da revista Coaching Brasil. Estamos aqui para mais um vídeo, nossa edição 136, falando sobre os IDGs, Inner Development Goals. Uma coisa muito importante, uma metodologia que, mais do que simplesmente metodologia, tem que ser uma filosofia de vida, se a gente quer continuar nesse mundo e que as nossas futuras gerações continuem por aqui. E para você entender isso, nós compusemos um dossiê, que é o primeiro de dois, sob a coordenação desse brilhante rapaz que está aqui, o meu amigo Dante Renzi Neto. Seja muito bem-vindo, Dante. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite e a oportunidade, Luciano. Realmente, esse dossiê foi, acho que, o primeiro movimento no Brasil que eu tenho ciência de que aconteceu referente aos IDGs, então é um marco aí para o nosso movimento também. Maravilha. E você que está ouvindo a gente, é importantíssimo que você comente esse vídeo, deixe um like, compartilhe com seus RHs, lideranças, colegas, enfim, todo mundo que precisa abrir mais a cabeça para entender o que que é IDG, o que são esses tais IDGs e como é que e brevemente você vai ser cobrado de implementar isso não somente por uma questão de sobrevivência de negócio financeira, mas por causa da sobrevivência do nosso planeta. E é esse papo que nós vamos bater aqui hoje com o Dante, que você vai entender mais o que tudo isso significa. Mas antes da gente ir além, nós temos que cumprir o ritual da revista, Dante. Então, o ritual da revista é o seguinte, né? Todo mundo que passa por aqui, não importa quantas vezes passe, sempre vai responder a primeira pergunta, que é sempre a mesma. Está preparado para ela? Pode mandar. Pode mandar? Pergunta simples e fácil, Dante. Dante Renzi Neto, quem é você? Pô, acho que eu não estou. Para essa eu não estou preparado, hein, Luciano? Bom, eu acho que eu sou, resumindo, vamos colocar de uma forma. Eu sou uma pessoa que eu estava pensando nisso outro dia. Eu sou uma pessoa apaixonada por esporte, natureza e aventura. Então, isso daí, dentro disso até, isso daí é o que acabou me trazendo para o IDG de uma certa forma. Então, eu sou uma pessoa que, eu- que, que busca essa conexão, o sentido da gente estar junto da natureza, através de esporte, de tudo mais. Isso é o que eu sinto assim de mais puro, assim, vamos falar dentro de mim. Agora, fora isso, eu sou uma pessoa que minha carreira toda foi desenvolvida. Eu sou economista, eu tenho pós-graduação em finanças, e por incrível que pareça, eu estou aqui no IDG agora. E toda a minha carreira foi conduzida, eu fui controller, fui head de finanças de empresas multinacionais, e de 3 anos para cá, eu retomei a carreira que eu tinha logo no início da minha formação, que eu trabalhei com consultoria, e eu retomei isso daí. Hoje eu presto consultoria na área financeira ainda, mas estou migrando gradativamente para a área de sustentabilidade, e que é um caminho que eu acredito e que eu gosto bastante. Dante, eu diria então que você é a prova viva de que esse mundo ainda tem conserto, né? Você era o cara do quanto custa, quanto é que isso vai custar? E você fez uma virada do balde aí, e hoje você olha para o ser humano de uma maneira muito linda, muito ampla, muito integral. Que bacana, cara. É porque só para colocar um parênteses, é explicar o porquê do esporte, da natureza e aventura, né? Eu, há muitos anos, sempre fiz um esporte que chama corrida de aventura. Hum, Corrida de aventura é um esporte que você trabalha com diversas modalidades esportivas e você, por navegação em mapas, você caminha por trajetos dentro da natureza, né? De um ponto ao outro. uhum. Isso daí sempre me despertou um senso de realização, um senso de presença,
uma coisa tão boa, um sentimento tão bom, que aí eu chegava depois de fazer essas provas, eu voltava para o meu ambiente de trabalho e ficava falando, eu preciso encontrar uma forma de levar esse sentimento, essa experiência para as pessoas que estão por aí, porque é uma coisa tão legal, tão maravilhosa, e aí sim eu comecei a me aprofundar nessas questões aí de entrando pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ESG, e acabei no IDG. Maravilha. Eu sei bem o que que é esse sentimento, porque embora esse tipo de corrida que você gosta, eu só assisti em vídeo, né? Mas minha vida sempre foi permeada pelo ciclismo, pela corrida de rua, triatlon, né? Cheguei a fazer maratona, até minha carreira de corredor ser interrompida por duas hérnias de disco, né? Mas eu quero ver se eu gradativamente eu vou retomando aqui. Mas é um sentimento muito, muito gostoso e assim, essa integração, né, que você tem, enfim, só quem faz sabe como é. Não, eu tinha um sentimento que era assim, que eu ficava um dia, porque essas corridas duram um dia mais ou menos, né? Uhum. Então é um final de semana, é uma logística, tudo, equipamento que você precisa preparar. E aí no final, quando eu voltava no final de semana, parecia que eu tinha tido umas férias assim de 30 dias, entendeu? Porque tal é o estado de presença que você fica, né? Você vive cada minuto de tudo aquilo ali, então parece que o tempo expande de uma forma que é muito bacana, muito Com legal. certeza, com certeza. Mas também acredito que deva ter momentos, como tem na maratona, especialmente quando você chega perto do fatídico quilômetro 30, né? Que a partir do 30, aí só faltam 12, né? Como a gente diz, aí só faltam 12. Só. O 30 é um momento, assim, que é um ponto de virada, e, assim, acho que 80% aqui, para a gente ficar em Pareto, 80% dos corredores que chegam ao 30 fazem a mesma pergunta: o que que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui, meu? Eu nunca fiz maratona, mas eu fiz algumas meias, então eu imagino que deve ser lá o 30, só imagino. É a meia tranquilo, 21 é show de bola. Mas, meu querido, vamos lá, vamos explicar para esse pessoal aqui que está nos ouvindo o que que são esses tais do IDGs. Eu quero começar lendo o comecinho do seu artigo, que você dá uma contextualizada. Eu acho ela muito importante, né? Então, você diz assim: crise climática, guerras, pandemia de Covid-19, crises migratórias, desigualdade econômica e social, segurança cibernética, crise ambiental, perda de biodiversidade, extremismo e polarização. Mas será que essas crises possuem algo em comum? Sim, todas elas são interrelacionadas, sistêmicas e ameaças existenciais globais causadas pelo comportamento humano. Em outras palavras, foram causadas por nós. Então, quer dizer, nesse cenário que a gente está morro abaixo e caminhando para o fim, surgem experiências novas e propostas novas para a gente sair desse buraco. E aí, queria que você começasse falando sobre o que aconteceu na ONU em 2015, que surgiu a proposta ODS. Então, vamos começar por aí, depois a gente entrar no IDG. Está gostando desse vídeo? Esse é o momento de você deixar um like, inscrever-se no nosso canal e recomendar o nosso vídeo, compartilhá-lo com amigos e amigas que possam se beneficiar dele. Continue assistindo. Bom, vamos lá. 2015 a gente tem é um marco dentro da questão de sustentabilidade, né, que é quando a ONU estipula os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Que esses objetivos eles procuram, ela define, pela primeira vez foram definidas metas específicas que tinham que ser atingidas para que a gente começasse a eliminar e agir frente a esses grandes problemas que a gente enfrenta hoje na humanidade. Fome, crise climática, a biodiversidade que está acabando. Então, todos esses assuntos eles foram colocados e foram definidas metas para serem atingidas até 2030
para que a gente conseguisse caminhar para o futuro melhor aí no ponto de vista de sustentabilidade da humanidade. Em linhas gerais, é basicamente isso daí. Mas o ponto é que mesmo o secretário da ONU, acho que foi no ano passado, ele fez uma declaração que a gente está muito longe de atingir esses objetivos e a gente está ali a 15% das metas estabelecidas, então já existe um consenso que dificilmente a gente vai atingir esses objetivos. E aí começa a pergunta que é uma coisa bem interessante, que é uma das bases do IDG, por que que se a gente tem, porque se a gente pegar cada um desses elementos isoladamente, a gente sabe, a gente tem a tecnologia e o conhecimento para resolver. Mas então começou aquela questão, então, mas por que que a gente não consegue resolver? Por que que a gente caminha tão lentamente? A gente sabe que a gente está numa situação tão crítica e a gente não consegue progredir, não consegue o engajamento das pessoas. Então, basicamente, nessa linha é que alguns pesquisadores se reuniram na Suécia no ano de 2020, é muito recente, Uhum. e centrado nessa pergunta: por que que a gente não caminha na realização? A gente sabe os problemas que a gente tem, sabe a crise que a gente se encontra, e por que que a gente não consegue resolver a situação? E foi aí que eles começaram a dar início a esse movimento que era o IDG, que é o IDG. Uhum. Legal. Então, assim, a hora que a gente pensa numa resolução da ONU, falando em acabar com a pobreza, até aqui você no seu artigo, recomendo muito que vocês, depois desse vídeo, vão ler o artigo na íntegra, tá? Que você coloca aqui, dentre esses objetivos, destacam-se a erradicação da pobreza, a garantia de fome zero, a promoção de saúde e do bem-estar, a mitigação das mudanças climáticas, o estímulo ao consumo responsável, a busca pela paz, a promoção da justiça e o fortalecimento de instituições eficazes. Tudo isso não é por falta de dinheiro que não foi feito. Então, obviamente, não foi feito por quê? Porque ainda os interesses econômicos estão na frente de tudo isso. E aqui cabe fazer um pequeno parênteses para convidar as pessoas a ler também um outro dossiê que você esteve presente, organizado pelo Ariolino, né, que fez a coordenação, falando sobre capitalismo consciente. Que hoje, a pergunta que você colocou, por que não se resolve isso? Porque nós ainda estamos dentro de um capitalismo inconsciente, né? Ele só visa o lucro que vai ter amanhã, hoje e amanhã. E hoje, e como nós vimos agora ali no Rio Grande do Sul, nós estamos colhendo resultados ambientais desastrosos causados por nós mesmos, né? Então, assim, como é que essa proposta da ONU, que não é levada a séria, entre aspas, porque ela não tem poder de obrigar os países, que nem a ONU, ela pede para que Israel pare com a guerra, né? Mas ela não tem poder. Como é que você acha que a ONU pode ampliar esse poder de persuasão de países e de instituições para que os IDGs sejam incorporados em políticas públicas, educação pública nas empresas? É uma pergunta difícil, né? Eu acho que tem muito a ver, Luciano, com a questão da vivência, entendeu? Eu acho que as pessoas. Tem duas coisas importantes que você falou, que das crises que a gente vive hoje, que elas são diferentes, vamos colocar, de antigamente, que essas crises elas são sistêmicas, são globais, né? Uhum. Que a gente vê o caso do Covid, o caso mesmo a crise climática forçando a migração de pessoas e então elas têm hoje elas são globais, elas afetam todos os países do mundo. E a outra coisa é que, para mim, quando eu li a primeira vez sobre isso, e que a gente observa que essas crises, quando a gente chega assim e fala, elas são causadas por nós, isso me causou um impacto muito grande, porque a gente tem a primeira, na ONU, com os ODS, por que que a gente não consegue resolver, no meu ponto de vista, isso
que a gente conhece a ciência, mas a gente não consegue resolver? Porque a gente fica terceirizando os problemas, né? Uhum. Nunca a culpa é nossa, nunca eu tenho responsabilidade. Então, eu vou recorrer a uma instituição como a ONU, que é uma instituição, não é uma pessoa, é uma entidade jurídica, que a ONU vai resolver os problemas. Então, na cabeça nossa, com os ODS, eu imagino que muita gente pensa assim, não, esse é um problema que a ONU vai resolver, é um problema que o Brasil vai resolver, que os Estados Unidos... Mas não, é um problema que foi causado por nós e que nós temos que resolver. Então, acho que a primeira coisa, justamente, que eu acho legal do IDG, e respondendo a sua pergunta, é incorporar realmente essa questão da consciência, para que a gente saiba que nós somos responsáveis e juntos, o que que a gente pode fazer para resolver essa solução? Não terceirizar o problema para alguma instituição qualquer. Uhum. Então, eu acho que o caminho para a gente resolver passa por aí. Para a gente ter conscientização, eu acho que a gente tem que ter a vivência do problema também. Então, a gente vê o que acontece, por exemplo, que aconteceu, que eu estava presente no desastre aqui da Barra do Saí, no litoral norte de São Paulo. Eu estava lá na época que aconteceu. Então, tem toda aquela mobilização, as pessoas ajudam, mas a gente vê que isso é um voo de galinha. Ali as Uhum. pessoas se mobilizam, fazem aquele esforço conjunto, mas depois aquilo desaparece. A gente pegar e ver a situação do litoral norte, como é que está hoje, está igual ou pior ao que estava na época, há 2 anos atrás, eu acho, né, mais ou menos. Então, a questão é essa, o que que... E se a gente viver como eu estava lá e eu senti aquilo ali, é uma relação com aquilo é totalmente diferente, a profundidade que eu tenho com aquilo lá, o meu envolvimento. Então, eu acho que a gente tem que. É importante o que você falou, a gente conseguir levar para os currículos acadêmicos essa questão de você desenvolver o seu interior mesmo, para você tomar consciência daquele problema e para você ter a consciência de que eu ajudei a causar isso daí, como é que eu posso resolver para que a gente comece a caminhar para uma situação melhor. Uhum. É muito interessante isso que você falou, né? Que no primeiro momento onde tem uma tragédia, a gente nota essa união, né? Essa confraternização e todo mundo é igual, todo mundo se ajuda. Passa um tempo, quando passou aquela emoção daquele caos, vai voltando no modelo anterior, né? E esse modelo anterior, ele está muito ligado ao funcionamento da nossa sociedade, que é baseada em individualismo e competição. E a gente tem que migrar o mundo para outro modelo, que visa o coletivo e a colaboração. Aliás, colaboração é um dos itens aqui que a gente vai falar já já. E esse modelo mental, ele é uma transição, não é assim de um dia para o outro, né? E ele tem que começar na nossa educação. Então, a criança, ela tem que ser instruída, educada a pensar no coletivo, né? E hoje a gente tem um sistema educacional que forma serizinhos competitivos que eles vão ter que sobreviver no mercado de trabalho que é competitivo e tudo é competitivo, né? Então vamos lá. Você falou do IDG 2020, esse grupo de pessoas ilustres se reúnem, e aí eles formaram esse framework. Queria que você falasse sobre esse framework que tem 5 itens super interessantes aí. Então, aí qual foi o trabalho? Então, eles se reuniram, era basicamente um grupo de amigos ligados à sustentabilidade, e começaram a conversar em torno dessa questão, por que que os ODS não estão evoluindo? E eles contataram alguns pesquisadores estudiosos dos Estados Unidos, MIT, Harvard, Peter Senge, a gente tem o Otto Scharmer, que são pessoas que se envolveram nisso daí desde o início, e eles fizeram uma pesquisa. O primeiro passo é fazer uma pesquisa. Então, falou: se a gente não consegue, se a gente conhece a tecnologia, a gente não consegue resolver esses problemas, que tipo de habilidade será que a gente precisaria desenvolver Uhum, para conseguir caminhar para um futuro melhor? E aí a pesquisa ela centrou em torno dessa pergunta, que habilidades nós teríamos que desenvolver, e eles chegaram em 23 habilidades, uhum, que aí é importante porque são habilidades que podem ser desenvolvidas, né? Porque não é uma coisa que, então você pode trabalhar e desenvolver, aí entra a questão da educação que você falou,
que são coisas que a gente pode desenvolver, mudando o conceito educacional, né, para que você se desenvolva essas habilidades interiores. E essas 23 habilidades, em seguida, elas foram agrupadas em 5 dimensões, que são as dimensões do ser, do pensar, do relacionar, colaborar e agir. Então é legal porque é um caminho, o agir não está por último, por acaso, que eu falo, e o agir Uhum. no IDG, ele tem uma flecha ainda. Isso daí que eu Sim. só fui me atentar outro dia, eu já estou há quase 2 anos com o IDG. E por quê? Porque para a gente chegar no agir, a gente precisa atravessar por cada uma dessas fases e reunindo, começando pelo interior, pelo ser, pelo desenvolvimento, seu desenvolvimento interior, entrar na questão cognitiva do pensar, que é o tomar consciência da situação, aí passar por relacionar, colaborar, para que você consiga levantar todos esses elementos para finalmente agir, né? Uhum. Porque a gente tem também a ação, dizem, né, que em momentos de crise complexos, normalmente o ser humano ele toma duas atitudes, ou ele congela, Uhum. ou ele sai tomando medidas não pensadas e precipitadas. Então, justamente o IDG, esse frame, ele busca com que a pessoa reúna as condições para que ele não caia nesses dois caminhos e ele sim tenha a capacidade interior de tomar uma decisão que seja alguma coisa que dê sustentação e que ele vá no caminho certo, né? Que para se tornar, como falam, protagonistas dos nossos destinos, né? Legal. E aí, Então, esse negócio que você falou, né? Os nossos comportamentos típicos, né? Frente a situações de estresse, ou congela, ou vai por aquilo que a gente brincava nas empresas chamando de fazejamento, né? Vai planejando, fazendo, corrigindo, pensando, tudo junto. E é muito legal que nesses 5 parâmetros aqui, é tudo separadinho e o agir é por último. Você só vai agir depois que você passar por todos esses passos. E eu tenho certeza que não por acaso tinha o Peter Senge lá junto, se eu não me engano, foi em 89 que ele lançou as cinco disciplinas. E a primeira delas fala sobre autoconhecimento, né? E o primeiro item aqui é o ser, é o se conhecer. E também, não por acaso, a primeira pergunta que a gente faz aqui para todo autor que passa por aqui é: quem é você? Então, nós estamos dentro desse primeiro aqui, né? Ser. Quem é você? Quem é essa pessoa que está aqui falando comigo e conosco, né? e se você vê, Luciano, esse mapinha do IDG, ele é bem interessante. Só ele acho que dá uma disciplina aí total, porque as pessoas, muitas vezes, elas têm aquela questão do pensar, elas utilizam só algumas dimensões, né? Uhum. Ela vai do pensar direto para o agir. Sim. Algumas, elas pensar, ela tem algum tipo de colaboração e vai para o agir. Então, ela tem esses atalhos, né, que acaba não funcionando. Então, a pessoa Uhum. realmente precisa passar por todas essas fases, né? Então, isso é uma coisa que eu acho bem legal. Acho que, na minha visão, realmente é um caminho que vai dar lá com a setinha para você agir e para que você comece a fazer diferença, para que você exerça o seu direito de cidadão e por aí vai. É, é interessante, né? Eu, na consultoria, já são 26 anos já na consultoria, e o foco é trabalhar a cultura da cooperação. E é muito interessante como, ao longo desses 26 anos, quantas reuniões em empresas a gente fez para mostrar que cooperar é mais inteligente. Porque as pessoas estão tão imersas num modelo que é competitivo, né? E é interessante que muitas empresas elas cobram dos seus líderes e dos seus colaboradores uma coisa que é impossível para o ser humano fazer. E eu vou até aqui te propor esse teste aqui ao vivo. Escolhe uma mão aí, Dante, Ó, esquerda ou direita. Escolhe isso. direita. Põe aqui na nuca. Me diga se você achou um botãozinho aí. Não? Não, não achei, não. Não tem. Então, assim, o Não. que as empresas cobram? Dentro da empresa você vai cooperar, fora da empresa você vai competir. Só que a pessoa não tem uma chavinha, É. competir e cooperar, competir e cooperar. E a gente opera por modelos mentais preponderantes. E o nosso modelo mental preponderante é o competitivo porque foi alimentado pela sociedade, não que o ser humano seja assim.
Então, esse modelo IDG, ele está resgatando uma natureza humana que, por essência, é colaborativa. E até então, as empresas e a sociedade usam a colaboração e a cooperação como um instrumento para obter resultado. E a gente tem que incutir que colaboração é filosofia de vida, né? Esse daí é um dos grandes desafios. E você falou um negócio legal, porque o próprio IDG, ele é um movimento open source, né? Ele não é de ninguém. Então, ele tem alguns líderes, pessoas que estão ali coordenando, né? Que você precisa ter um pouco disso daí, mas ele é um movimento aberto para todo mundo. Você está aberto para. Ele tem diversas ferramentas, por exemplo, no IDG, à disposição para que a gente faça o desenvolvimento dessas habilidades interiores. E essas ferramentas eu posso propor, eu posso chegar lá, eu tenho todos os mecanismos de propor tal ferramenta que eu entendo que pode ser aplicada em uma das dimensões para desenvolver determinadas habilidades. Você pode, Luciano, e assim por diante. Então, isso é legal, mas não é fácil, né? A gente fala assim, cooperação, você junta várias pessoas e esse tenso aí de competição, ele começa a aparecer e então a gente precisa controlar. Isso é um aprendizado muito grande. Então, esse que é o bacana desse processo. Então, a gente está nesse movimento, ele é isso. O IDG é colaboração, né? Cooperação entre as pessoas e para que a gente consiga chegar Mas é um caminho difícil, não é fácil, não. Com certeza. E para que as pessoas consigam mergulhar nessa colaboração, eu quero passar com você aqui os itens que estão no primeiro parâmetro aqui, que é a questão do ser, né, que é a relação consigo mesmo. Então aqui tem alguns itens que eu achei super interessantes, né? Bússola interna, integridade e autenticidade, receptividade e mentalidade de aprendiz, autoconsciência e presença. Coisas absolutamente simples a hora que você lê, É, mas vai fazer, vai fazer e vai vai. fazer, Você meu. vai. Eu gosto muito do mentalidade de aprendiz, e que isso daí eu acho que é uma coisa que é muito forte. E também a questão da presença. Então, no meu caso, acho que são coisas que acho que a gente carece muito de presença hoje, em todos os níveis. É, Então, essa busca é fundamental. Se a gente não tem essa. Como é que a gente vai querer resolver alguma coisa se a gente não tem essa capacidade de estar realmente presente, né, e com uma mentalidade aberta? uhum. Então, tem um outro artigo aqui no nosso dossiê, não me lembro agora se é do Pedro ou do Diego, não lembro agora, que fala sobre o ego. Como é importante deixar o ego de lado para você realmente mergulhar nessa mentalidade de aprendiz, né? Que é fundamental dizer não sei. Se a gente Exato. colocar, que nem, pô, a primeira pergunta que eu te coloquei aqui, quem é você? É incrível como que quando a gente é confrontado com essa pergunta, se você quiser dar uma resposta mais honesta possível, a mais honesta é, cara, me desculpa, mas eu ainda não sei. Eu tenho Verdade. uma pincelada de um monte de ideia, mas não consigo botar isso no papel para você, porque a gente é uma complexidade muito grande, né? Então, quando a gente fala da gente, que a gente não consegue se autodefinir, o que dizer do item 3, que é o relacionar-se com o outro diferente de mim, né? Cara, é um desafio muito grande. E que É só pode difícil. acontecer por essa transformação pessoal, por essa consciência pessoal. Por isso que eu te perguntei, né? Cara, o que está sendo feito no âmbito educacional, né? Para a gente formar as crianças já dentro dessa perspectiva, né? Você só já vou à sua pergunta, mas você falou para relacionar a gente tem que ter a confiança, né? Tem que ter a segurança e são coisas que partem de nós mesmos, né? Então a gente precisa realmente estar num caminho que começa lá do ser para ir. Na questão do ensino, propriamente dito, depois a gente vai conversar um dia, se a gente tiver oportunidade, eu vou falar um pouquinho do Bildung, que é um movimento que aconteceu nos países nórdicos,
de que eles trabalharam com a população toda essa parte do desenvolvimento interior, e que foi, efetivamente, existiram escolas, retiros, tal, e que dizem que o resultado que esses países, que, por exemplo, em 1800 a Suécia era um dos países mais pobres do mundo, e em 1950 eles estavam com os mais altos índices de. Dizem que um dos fatores foi esse Bildung, que é conhecido também como The Nordic Secret, que eram retiros e escolas para os jovens que desenvolviam essas habilidades interiores de raízes e de que diferença eu quero fazer no mundo, quais as minhas aspirações, e que isso ajudou, dizem, eles atingirem o nível que eles têm hoje, tanto de, né, a democracia altamente desenvolvida e o povo também mais, os povos mais felizes do mundo. Mas isso fica para um outro papo. Legal. É, É. E a, lembrando, né, que a palavra Bildung, né, ela tem até no próprio alemão, que significa crescimento, né? Aí tem, porque na realidade esse movimento do IDG, você está falando isso só aproveitando a deixa, ele vem lá de 1700, os filósofos alemães. Então, ele vem justamente nessa busca do desenvolvimento anterior. Então, ele busca isso, e o grande diferencial para mim do IDG, que até entrando nessa parte de ser uma disciplina acadêmica, foi realmente eles colocarem esse framework e Uhum. neles. E o que que é o objetivo desse frame? É você ter uma linguagem comum, que, no fundo, todas as pessoas falam das coisas do IDG separadamente, com conceitos diferentes, mas o IDG ele procura juntar tudo isso daí e transformar numa linguagem comum, que eu acho que é o grande valor do IDG, é esse daí. Dante, talvez esteja alguém agora aqui ouvindo a gente e pensando, cara, que legal tudo isso que eles estão falando. Mas eu sei, atrás disso, daqui a pouco eles já vão oferecer um curso. Eles bolaram esse negócio para vender curso para a gente, que foi a conversa que eu Curso e tive lá com a. consultoria. É, exatamente, eu consultoria. Então, assim, explica. A pessoa gostou disso. Como é que ela pode se associar a esse movimento? Como é que ela pode contribuir? Como é que ela pode aprender? Como é que isso funciona? Então, a gente tem as pessoas, elas podem. Como é que funciona o IDG? Ele começou a funcionar, ele funciona globalmente através de hubs. Então, qualquer pessoa ela pode desenvolver e abrir um hub que dentro de uma determinada temática. Eu tenho um hub há mais de 2 anos com o Ariolino, e que a gente criou, que é o Hub Alinhar, e que ele traz a questão, né, do IDG, mas a questão da reconexão, trabalhar o IDG através da reconexão com a natureza. Então, é buscar esse tipo de coisa. Então, ele tem essa temática e a gente organiza isso daí dentro do site do IDG, tem exatamente, eles explicam qual é o procedimento para você abrir um hub, então você abre, não tem custo nenhum. Uhum. Você abre e você começa a participar das comunidades globais e também das comunidades brasileiras que tem do IDG. Aqui no Brasil, a gente tem um grupo que ele hoje ele funciona mais através do WhatsApp, que é a gente chama de Cluster Brasil, que tem mais de 350 pessoas cadastradas, e ali estão sempre colocando informações, coisas que estão acontecendo relacionadas ao IDG e ao desenvolvimento interno. Então, é muito fácil participar. E mesmo no site do IDG, você cadastrar um hub seu, chamar pessoas para desenvolver alguma temática específica. No site também tem muito material. Então Sim. é de fácil acesso e tudo mais. Você vai lá, você consegue ler, entender qual foi a origem do IDG e por aí vai. Então, eu diria assim, o primeiro contato é tentar entrar através do site e lá você vai ver, tem comunidades e lá tem vários hubs, e aí a pessoa pode achar um hub no Brasil e na próxima localidade dele se contactar com esse grupo para estar tendo maiores informações. Legal. Qual é a ponte, qual é a inter-relação que você já vê entre o capitalismo consciente, que também é um movimento que você participa, e os IDGs? Eu acho que o capitalismo consciente, eu acho que
a gente procura dentro do IDG uma forma de, ainda a gente está procurando uma forma de traduzir o IDG de uma forma que a gente consiga levar isso para as corporações, para as empresas, para as comunidades, de uma forma que a gente consiga, como algo orientador, entendeu? Que a gente consiga colocar essas questões nas empresas. O capitalismo consciente, eu acho que a gente tem que encontrar um link entre o IDG, na realidade, ele faz parte, né, do capitalismo consciente e vice-versa. Aquilo lá que eu te falei, são diversas correntes e princípios que todos acabam tendo as mesmas bases. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer, efetivamente, é buscar uma integração entre o capitalismo consciente e o IDG, uma linguagem comum dos dois, para que a gente, porque se a gente pega o capitalismo consciente, ele já tem um acesso, porque uma das coisas que o próprio movimento global do IDG ele fala é que a gente precisa das corporações, basicamente, como elementos para estar levando e divulgando o IDG, é um elemento multiplicador para levar o IDG para o máximo de pessoas possíveis. E dentro disso daí, eu sempre vi o capitalismo consciente, que tem princípios muito similares, como um elo, um elemento que pode ajudar a gente nesse caminho, entendeu? Legal. Muito bom. Dante, caminhando para o final aqui do nosso papo, eu coloquei uma sessão final no papo aqui com os autores, que é para contemplar uma certa parcela dos nossos ouvintes, que eles são muito pragmáticos. E eles estão sempre atrás de três dicas mágicas. Então, eu sempre peço aqui para os autores no final, dê, Dante, três dicas mágicas para a pessoa começar a colocar tudo isso em prática. Putz, eu vou dar uma que eu fiz comigo mesmo. Uau! Outro dia, eu estava muito com essa questão do lixo me incomodando demais, né? Mas como é que eu posso ajudar, não sei o quê. E aí, um belo final de semana, eu peguei na sexta-feira e resolvi. Eu falei, vou separar aqui todo o meu lixo desse final de semana aqui. Então, eu separei o meu lixo, fui lá pegando tudo direitinho, separei, organizei, coloquei esse meu lixo ali numa área da minha área de serviço. E do final, no domingo, que eu passei lá no domingo de noite, vi a quantidade de lixo, eu tirei uma. É uma coisa absurda a quantidade de lixo. Eu tirei uma foto daquilo lá, então eu tenho aquela foto daquela quantidade, porque que eu acho importante, ela tem a ver com a questão da vivência. Se eu quero ter algum impacto positivo em alguma coisa, eu preciso entender. Então, eu acho que a dica que eu dou é a seguinte: vamos começar com coisas simples. Isso que ajudem a gente a tomar consciência do problema, e aí aquela sementinha fica plantada ali, como no meu caso do lixo, volta e meia eu pego a foto aqui, dou uma olhada, Uhum. e que agora, de lá para cá, isso daí é um elemento muito forte, que primeiro eu estou me policiando, eu tenho que aprender a fazer as coisas, para depois eu querer pretender fazer alguma diferença e ajudar algum outro tipo de causar algum tipo de impacto. Então, eu acho que as atitudes, elas começam com a gente. Eu acho que falta isso demais. Você pega o teu vizinho aqui que você não conhece, não sei o que, a gente tem que começar aqui por nós. Não querer salvar a Amazônia e não sei o que está cheio de Os gente querendo golfinhos do salvar a Mar do Amazônia. Norte. Mas como é que o cara vai salvar a Amazônia se ele nunca esteve lá, ele não Uhum. sabe? Então o cara, ele tem que, antes de salvar a Amazônia, ele pode começar com o lixo dele aqui Uhum. diário, organizar, porque né, você pega aí você começa a expandir, você vê que do lixo, quando se separa tudo, você vê aquilo, quanto tem de dinheiro ali, né? Uhum. As comunidades que vivem em função daquilo lá, e você está jogando isso de qualquer jeito, você está ajudando assim, dessa forma. Então, a dica é comece pequeno e por você mesmo. Maravilha. Querido, gratidão imensa pela participação sua, pela coordenação que você fez desse nosso primeiro dossiê, que nós vamos ter um segundo agora na próxima edição, e por esse papo aqui, muito gostoso e que eu espero, tenho certeza que vai dar luzinha na cabeça de muita gente. Muito show, Luciano. Eu que agradeço de coração a gratidão.
a oportunidade, né, da gente ter espaço para estar falando do IDG, para estar levando o IDG para as pessoas. Não é consultoria nem nada, é só o IDG. Metodologia E toda open source, né? Isso tá aberto, né? Exatamente, e muito obrigado mesmo, e muito bacana ter participado e ter tido essa oportunidade, eu agradeço muito. Show de bola. E você, meu herói, heroína, que ficou até aqui nesse vídeo, olha, isso é uma coisa rara hoje em dia, porque realmente isso fez sentido para você. Como é que você vai mostrar para a gente que isso fez sentido? Deixa um comentário aqui nesse vídeo, dizendo como é que esse vídeo bateu para você e o que você está pensando em fazer em função disso. E em seguida, corre lá, revistacoachbrasil.com.br. Se você ainda não é assinante, torne-se assinante premium para você conseguir ler todas as nossas edições e para você ler todo esse dossiê na íntegra. E nos encontramos no próximo vídeo. Beijo no coração, pessoal. Até mais. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.